Juízes, capítulo 1, versículo 4, a gente vai ler até o versículo 7. E de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Versículo 5. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. Agora, chega naquilo que eu quero compartilhar com você. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Versículo 7, é o último versículo que a gente vai ler. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém e ali morreu. Então, a gente tem uma história muito curiosa, e o tema da mensagem é a estratégia de Adoni-Bezeque. A estratégia que esse rei cananeu usava com os reis que ele vencia. É muito interessante isso aqui, irmãos. Então, é interessante você ver também que Adoni-Bezeque sofreu exatamente aquilo que ele fazia com os outros reis. E o que ele fazia? Qual que era o costume desse rei cananeu? Quando ele conquistava uma cidade, um povo, que ali tinha um rei, e ele tinha feito isso a 70 reis, ele cortava os polegares das mãos, né? Os polegares tanto da mão esquerda quanto da mão direita, e também dos pés, né? E a consequência desse gesto de Adoni-Bezeque era que esses reis comiam debaixo da mesa e só comiam as migalhas. Pensa isso, irmãos. Pensa qual que era o costume de Adoni-Bezeque. Capturava um rei, ele não se contentava em prender o rei, ele nem matava o rei, ele cortava os polegares das mãos e os dedões dos pés, e esses reis ficavam debaixo da mesa comendo migalhas. E aí, quando eu li esse texto, rapidamente eu identifiquei, é isso que o diabo quer fazer com os líderes. Ele não precisa matar os líderes, basta cortar os dedões, os polegares das mãos e arrancar os dedões dos seus pés. É isso que o diabo quer fazer com você. Então, o que significa ter os dedões ou os polegares arrancados? Quero falar de dois significados aqui. Primeiro, identidade. Todas as vezes, é lógico que cada dedo nosso tem a nossa impressão digital, mas o polegar é o principal, né? O mais usado para você marcar ali a sua digital, para você marcar a sua identidade, né? Quem tem identidade aí, irmãos? Já tem identidade? Qual que é o dedo que está lá? É o seu polegar. A maioria deles é o polegar. O seu é o indicador? O seu é o indicador? Não. É polegar. Então, arrancar o dedão, arrancar os polegares, fala, em primeira instância, né? Nesse primeiro ponto, né? Fala sobre arrancar a sua identidade. Então escuta, gente, compreende isso aqui comigo.
Qual que era a identidade do rei Davi? Qual que era a identidade do Davi? O que você lembra quando alguém fala para você do rei Davi? Qual que é a identidade? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Não era? Era uma da identidade de Davi. Ele era um guerreiro valente, sim ou não? Então, ser valente era uma identidade dele. Ser guerreiro era uma identidade dele. Ter esse coração tão quebrantado era uma identidade de Davi. Então, presta atenção, queridos. Às vezes, o diabo não vai matar Davi, mas ele vai criar situações que vai tirar essa identidade de Davi. Ele vai perder a identidade. Ele não é mais corajoso como era antes. Ele não é tão entregue à obra de Deus como ele era antes. Alguém aqui conhece pessoas que perderam a sua identidade? Antes, você falava com ela para fazer algo, ela era tão pronta, a identidade da pessoa era a sua prontidão. Mas agora, alguma coisa aconteceu, alguma briga, algum desentendimento, algum problema aconteceu, ela perdeu essa identidade dela, ela não é tão pronta mais. Antes a marca dessa pessoa era a generosidade. Se precisasse, eu conheci tantas pessoas, mas ainda conheço, que a identidade delas é exatamente a generosidade delas. Se precisar de uma pipoquinha aqui para uma rede de crianças, essa pessoa vê que está precisando, tendo ou não tendo dinheiro, ela vai providenciar, ela vai dar, ela vai ofertar, ela vai comprar, ela vai arrumar isso de alguma forma. É a identidade dela, é a sua generosidade. Então, a identidade de Davi é um exemplo apenas. Talvez seja esse coração quebrantado, talvez seja a sua coragem. A identidade de Daniel era a sua oração, a sua integridade, não é? Amém, irmãos? Agora, qual que é a identidade de um líder que você tem? Qual que é a identidade do teu líder de célula? Quem quer indicar um líder de célula para vir aqui na frente e nós vamos falar da identidade dele? Alguém? Você pode indicar um líder aí. Indica? Vocês são bons, hein? Vocês não estão fazendo com os outros o que não gostariam que fizesse contigo. Então vem cá, Vanilde. Vanilde. Qual que é a identidade que os irmãos enxergam na Vanilde? Você conhece a Vanilde, né? Para aqueles que conhecem a Vanilde, está aqui a Vanilde, nossas líderes de setor, esposa do meu querido, amado filho, tremendo profeta Delmiro, apóstolo Delmiro. Agora, qual que é a identidade da Vanilde? Quem fala? Intercessora, identidade dela, intercessora. Fé é uma identidade da Vanilde. Quem mais? Pronta, ela tem essa prontidão. Amém, Rose, obrigada. Ousadia. Vou parar de falar, irmão, porque daqui a pouquinho ela vai ficar muito metida. Então, essa é a identidade da Vanilde. Escuta, gente, presta atenção. Deixa eu te falar um negócio aqui. Suponhamos que o diabo faça algo com a Vanilde, está amarrado em nome de Jesus. Mas que ele arranque a Vanilde de nós. Sabe o que vai acontecer? Que tristeza, todos nós vamos sofrer. Mas eu vou levantar uma outra discípula, vou levantar a Cidalé, um exemplo. E a Cidalé vai liderar esse povo aqui e vai fazer a coisa acontecer. Pronto, resolvi o problema. É ou não é? Então, o diabo, ele prefere, ao invés de matar um líder, às vezes, ele prefere tirar a identidade do líder. Por quê? Porque o líder vai continuar sendo líder, sem identidade. Ele vai apagar a identidade de todo mundo que está debaixo dele, e ele vai travar uma geração inteira de crentes, porque ele conseguiu tirar, faz assim, Janete, ele conseguiu, alguém tem uma faca, um facão, um estilete? Ele conseguiu arrancar os polegares da Vanilde, ele tirou a identidade da Vanilde. Entende isso, irmãos? Eu estou acostumado a chegar aqui 7 horas, 7h15 da manhã, aqui na igreja, e a Vanilde já está, muitas vezes, orando aqui. Aí, arrancou a identidade. Eu vou ligar para a Vanilde 10 horas da manhã, ela vai estar dormindo na cama dela. Ela morreu, ela não faz mais discipulado. Está todo mundo preso nela.
O diabo quer tirar a identidade de um líder. Quem entendeu isso aí? Obrigado, Vanilde, pode sentar lá. Amém, nós devolvemos o seu polegar em nome de Jesus. Então, gente, quando este rei cananeu, Adoni-Bezeque, arrancava os polegares, ele estava arrancando a identidade. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Nós temos aqui dentro da igreja alguns líderes que perderam a sua identidade. Em nome de Jesus, você vai ser um instrumento de Deus para ajudar esses líderes a resgatarem a identidade que eles têm. Amém? Vocês entenderam isso? Então, quando Adoni-Bezeque tirava os polegares dos reis, ele estava arrancando também a identidade deles. Diga para o teu irmão, não perca a tua identidade. Tá? Então, será que você pode hoje enumerar aí qual é a sua identidade? Qual que é a sua identidade? Pergunta para o teu irmão. Eu vou te dar 10 segundos marcado no relógio para que o teu irmão fale para você, se é que ele sabe, se é que ele te conhece, não é? Para que o teu irmão fale para você qual é a sua identidade. Vamos lá. Talvez amoroso, né? Vai lá, 10 segundos. 5, 8, 9, 10. Valeu. Conseguiram? Quem ouviu aí? Quem ouviu pelo menos uma palavra que fale da sua identidade? Nenhuma. Então, quem tem como identidade a alegria? A alegria é uma identidade sua? Alguém ouviu a palavra alegria? Alguém ouviu? Ei, os 10 segundos já acabaram, irmãos. Pronto? Olhe para mim. Alguém ouviu a palavra alegria como parte da sua identidade? Amém, tem gente aqui. Alguém ouviu a palavra servo como parte da sua identidade? Você é muito servo e tal. Alguém ouviu a palavra líder? Você é líder como parte da sua identidade? Não? Alguém ouviu a palavra amoroso como parte da sua identidade? Amém, está aqui. Alguém ouviu a palavra generoso como parte da sua identidade? Amém, glória a Deus. Companheiro, identidade de companheiro, não? Ouviu aí? Então, estas características fazem parte da sua identidade. Escuta, gente, escuta. Quando o diabo consegue te aprisionar, ele vai tentar, de todas as formas, tirar a sua identidade. Levanta a tua mão direita, levanta os teus 2 polegares, vamos ser profético, e diga assim comigo: eu não vou aceitar a estratégia de Adoni-Bezeque. Eu não vou permitir que essa estratégia funcione comigo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe uma das coisas que arranca a nossa identidade? A ofensa. A ofensa. Né? De alegre você passa a ser amargurado. Você muda toda a sua identidade quando você está totalmente ofendido. Eu tenho até um testemunho, mas eu não vou contar esse testemunho que vai expor positivamente uma pessoa, mas eu não vou entrar nisso. Mas preste atenção, será que você não tem mudado a tua identidade? Porque está ofendido, porque está chateado, porque está magoado, porque está entristecido? Você não vai perder a sua identidade em nome de Jesus. Outra coisa que significava, ou que significa arrancar o polegar, é algo simples. Você, para pegar qualquer objeto, você vai usar o seu polegar. Pode até ser que você segure aqui com dedos que não sejam polegar, mas não vai ser muito bom. Segurar uma simples caneta vai se tornar difícil se você não tiver um polegar. Faz um teste agora. Tenta segurar alguma coisa, vê o quanto é difícil você manusear, né, sem o polegar. Agora, pega usando o polegar, irmãos. Então, o polegar, presta atenção, escuta. De quem Adoni-Bezeque arrancava os polegares? Dos reis. E o que os reis tinham nas mãos para conduzir o seu exército para a guerra? Uma espada.
Irmãos, aqueles reis nunca mais poderiam segurar uma espada. Aqueles reis nunca mais poderiam ter o comando de um exército. Vocês estão entendendo a gravidade do problema, irmão? Sim ou não? Então, arrancar os polegares significava arrancar o comando dos reis, arrancar a capacidade de reter, de segurar algo. Agora escuta, gente, você já viu uma pessoa totalmente desmotivada e sem identidade? Ela ouve a palavra agora, mas ela não leva nada para casa. Ela não tem mais o polegar, ela não consegue reter. Ela não consegue reter a palavra no coração dela para dar comando para os seus discípulos. Ela não tem mais esse poder de segurar a espada. Entende isso, irmão? Tanto que isso é sério. Ela não segura mais a promessa, ela não tem isso mais retido no coração dela. Sabe, uma das coisas mais preciosas que Deus me dá, irmãos, é a capacidade de reter. Eu disse para um pastor amigo meu, eu disse para ele assim, que criatividade não é uma das minhas melhores características, mas eu sei copiar como ninguém, irmãos. Quando eu bato o olho numa coisa, eu sei fazer igualzinho. Eu preciso de poucos minutos para ver e dizer, eu faço igual. Né? Então eu não crio muito, mas eu faço igual. É uma característica minha. Não é para me soberbecer ou desmerecer, é uma característica. Então, quando eu retenho algo, eu sou capaz de reproduzir. Alguém sem esse polegar, ele perde essa capacidade de reter para reproduzir. Vocês estão entendendo isso? Então, o diabo quer tirar a sua identidade, e o diabo quer tirar a sua capacidade de reter uma verdade. Desta forma, ele tira o seu comando, né? Ele tira totalmente o seu comando, e ele tira totalmente a sua capacidade de reproduzir o que você tem ouvido em outros. Por que a gente está melhorando os nossos percentuais? Por que já tem um monte de células aí, que está com 100% de MDA, com 100% de membros presente na célula, com 100%, acho que não tem nenhuma com 100% de presença no culto, mas está muito, muito perto disso. Por quê? Porque o pessoal está ouvindo, ele está retendo e está praticando. Eu vou falar no domingo que vem, a palavra vai ser sobre esse segredo da boa terra. E eu já vou antecipar algo aqui. Um dos segredos é essa capacidade de reter, de segurar, né? Então, você sem o polegar, isso fala da sua capacidade da sua incapacidade de reter algo, de reter pessoas, de segurar os discípulos, de cuidar deles, né? Então, hoje, em nome de Jesus, nós não teremos aqui nenhum líder sem os polegares. Líderes que não conseguem segurar nada. Sabe, irmãos, líderes que não entregam relatórios, ele não está entendendo, ele não está segurando a verdade, ele não está segurando as instruções. São líderes que não têm a capacidade de pegar algo e colocar no lugar. Tudo que ele pega está caindo, entende isso? Tudo que ele está pegando não está funcionando, está fugindo entre as mãos, não está dando certo. Líderes sem polegares. O diabo está tirando de você a tua capacidade de reter a verdade, de reproduzir a verdade e de praticar a verdade. Pega a tua Bíblia aí, segura ela assim, se você tem Bíblia, né? Tem até uma campanha agora aí nas redes sociais, eu não sei se na rede, mas pelo menos no WhatsApp, que é: voltem as Bíblias para a igreja. Eles estão pedindo para que não use mais celulares com Bíblia e nem iPad com Bíblia. Voltem a Bíblia para a igreja, né? Bem, eu tenho aqui um iPad, mas assim, eu vou entrar na campanha também, eu vou usar mais a Bíblia. Agora pega a Bíblia aí, escuta, gente, segura a Bíblia sem o polegar. Agora a pessoa que está do lado tem a função de tirar a Bíblia de você, vai, tira dele. Tá fácil? Sem o polegar. Tira, dá fácil? Agora, pega essa Bíblia com o polegar aí, irmãos. Pega essa Bíblia com o polegar. Segura a tua Bíblia com o polegar. Beleza? Firme. Arranca ela dela agora. Arranca de você. Arranca. É difícil, é ou não é, irmãos? Amém, irmãos? Escuta, gente.
Assim é um líder que não teve os seus polegares cortados. Não vai tirar de você a palavra, não vai tirar de você o entendimento, a verdade, em nome de Jesus. Guarda isso aí. Nós não somos reis sem polegares. Agora, irmãos, Adoni-Bezeque não cortava apenas os polegares das mãos. Ele tirava também os dedões dos pés. E aí eu fui ver cientificamente o que acontece quando alguém perde o dedão do pé. Se alguém quiser ser um cobaia aqui para mostrar para a gente, eu não aceito não. Mas duas coisas acontecem. Primeiro, equilíbrio. Se você perder o dedão do pé, tente. Alguma moça está com sandália ou descalço? Você não é moça não, mas o Delmiro está de sandália. Vem cá, Delmirão. Olha só. Delmiro, fique lá. Eu quero que você não precisa olhar para o pé dele, Pode tirar a sandália. Levanta o dedão, Delmiro. Levanta os dedões. Isso. Tenta levantar só o dedão. Tenta pisar e com o dedão. Do jeito que você conseguir, não tem problema. Vem andando. Sem pisar com o dedão. Vem andando. De longe você percebe que ele tem uma deficiência, não é? Ele está andando assim. Vai lá de novo. Do mesmo jeito. Ok, agora vem do jeito que você está, mas correndo. Corra. Beleza. Obrigado. Vamos falar de Odelmiro. Escuta. Perdeu os dedões do pé, você perde equilíbrio e agilidade. Então, quem perde o equilíbrio, ele está tendencioso a quê, irmãos? A cair. Ele vai cair. Então, o que Adonias fazia? Ele arrancava a capacidade daqueles líderes de correr. Nem fugir, aqueles reis conseguiriam fugir. Então, eles perdiam todo o equilíbrio. Gente, presta atenção. Já aconteceu alguma coisa com você, que você perdeu o seu equilíbrio emocional? O que aconteceu com você? Deixa eu trazer sintomas de alguém que perdeu o equilíbrio emocional. Primeiro, ele começou a tremer. Segundo, ele não raciocina mais com clareza. Terceiro, ele não fala mais com clareza, ele está gaguejando. É ou não é? São sintomas de perda de equilíbrio racional. Ele perde a sua razão. Ele fala coisas que vai se arrepender depois e tal. É a perda de um equilíbrio emocional. Então, arrancar o dedão do pé fala de desequilibrar o líder. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer te desequilibrar financeiramente. Tem líderes aqui que estão desequilibrados financeiramente? Então escute, se você está desequilibrado financeiramente, certamente você não tem a mesma agilidade de quem está financeiramente organizado. Aí a gente vai dizer assim, pessoal, temos que aprender, vai ter uma conferência lá em Fortaleza, lá em Santarém, a gente tem que fazer um investimento aí de R$3.000. Aí você vai dizer assim, eu não posso, Deus não me deu condições. Você não aprendeu o princípio de poupar, você não tem nada guardado, você não consegue fazer nenhum investimento na tua vida. Vocês estão entendendo isso? Então, até o desequilíbrio financeiro vai fazer com que você tenha menos agilidade nas suas conquistas. Então, mas aí essa questão do desequilíbrio, ela é generalizada. Não é? Tudo que está desequilibrando. Família, irmãos. Líder de célula. Você já teve uma briga com a tua esposa no dia da célula? Pastor, não posso falar, senão ela briga comigo aqui agora. Mas o diabo quer desequilibrar a família, ele quer desequilibrar casamento, relacionamento. Ele quer gerar líderes que não têm equilíbrio. Amém, irmão? Vocês não estão entendendo isso, sim ou não?
para que, desequilibrando, nós venhamos a perder a nossa agilidade. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Os líderes não conseguem dar respostas rápidas. Por quê? Porque não tem os dedões dos pés. A gente pede um cadastro e o líder demora 3 meses para entregar um cadastro de 7 ou 8 ou 10 pessoas. É falta de agilidade. Você não está vendo, mas o diabo está travando o processo, porque você não tem o dedão do pé. Ou seja, você não tem essa agilidade, esse equilíbrio para resolver as coisas rapidamente. Agora, irmãos, o mais grave não é isso. O mais grave não é apenas perder a identidade, perder a capacidade de reter a verdade, não é apenas perder o equilíbrio ou perder a agilidade. O mais grave está no versículo 7, que diz assim, que nós lemos aqui, bem no finalzinho, né? No início mesmo, que diz assim: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. São dois resultados trágicos de quem perdeu os polegares e os dedões dos pés. É apanhar migalhas e ficar debaixo da mesa. A Bíblia fala que, na verdade, Deus não tem migalhas para você. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, quando o diabo consegue prender essa pessoa, cativar essa pessoa, a estratégia é arrancar os polegares, arrancar os dedões, tornar essas pessoas desequilibradas, sem agilidade, não conseguem reter nada, perder a sua identidade. E agora, como é que o diabo quer que ela vive? Mendigando migalhas. Por quê? Porque está escrito em Salmo 23, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. O que Deus tem? Banquete. O que Adoni-Bezeque tem? Migalhas. Então, quando você vai perdendo o seu equilíbrio emocional, financeiro, familiar, perdendo a sua agilidade, perdendo a sua capacidade de reter os ensinamentos, perdendo a sua identidade, o que vai sobrar para você? Migalhas. Migalhas. Pessoas que perdem a sua identidade começam a comer as migalhas. Entende isso, irmãos? Aí imagina, o diabo vai olhar para essas pessoas e vai dizer assim: Salmo 23 diz que o Senhor é o pastor delas, que o Senhor prepara para elas um banquete na presença dos inimigos, mas eu arranquei os polegares dos filhos de Deus e os fiz comer migalhas. Arranquei deles a identidade, arranquei deles a estabilidade, arranquei deles o equilíbrio, arranquei deles a capacidade de reter o que a Bíblia ensina, e eu estou fazendo com que eles comam migalhas. E a segunda coisa que acontece é colocar esse pessoal aí todo, esses 70 reis, além de comer migalhas, eles estavam debaixo da mesa. Escuta, irmãos, debaixo da mesa é o ponto mais alto da humilhação, ou quem sabe o ponto mais baixo da humilhação. Há uma coisa tão interessante com relação à mesa. Há um livro, não é? Como é que é o nome daquele livro, Ludmila? A Experiência da Mesa, que fala o quanto é importante na formação da criança, do indivíduo, né? Da personalidade da pessoa, o fato de sentar à mesa para comer à mesa. Então, estar debaixo da mesa é uma total deteriorização da sua personalidade, do seu caráter, da sua autoimagem, da sua autoestima. Estão entendendo isso? Tanto é, quem conhece a história aqui de Mefibosete? Mefibosete, né, filho de Jonas, né, neto de Saul, né? Ele era coxo de ambos os pés. A madrasta dele, a ama dele, fugindo dos inimigos, caiu, ou deixou ele cair, fugiu aqui na memória, e ele caiu e ficou coxo.
machucou os 2 pés, então ele andava arrastando, né? Quando Davi chama Mefibosete para dar para Mefibosete a herança que era dele, o que Davi faz? Deixa eu ler para você. Diz assim, ó, 2 Samuel 9:10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos. Está vendo que Davi está tirando esse Mefibosete de comer as migalhas. Ele está dando a oportunidade de que ele trabalhe a terra, de que ele colhe frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Quando Davi chama Mefibosete, vocês lembram o que Mefibosete responde? Ele diz assim: Davi, o que o Senhor quer com um cão morto como eu? Olha a imagem que Mefibosete tinha de si mesmo. Ele não era apenas um cão, ele era um cão morto. Porque um cão você ainda dá carinho, mas um cão morto. Aí Davi pega esse cão morto e faz com que Mefibosete se sente à mesa do rei. Senta comigo, meu filho, porque sentado à mesa, ninguém vai ver os teus pés. Nós somos todos iguais. Coma do banquete da minha mesa. Tu és filho de Davi, tu és filho de rei. Filho de Jonatas, tu és filho de Davi, então. Né? Jonatas é meu amigo, eu prometi algo para ele. Tu és filho do meu amigo, então você é o meu filho. Então, quando esses reis comiam debaixo da mesa, Adoni-Bezeque estava deteriorando o caráter desses reis, a personalidade deles, a autoimagem deles, para que eles nunca tivessem coragem de se levantar. Então escuta, irmãos, quando o diabo arranca os seus polegares e os teus dedões, ou seja, quando ele tira a tua identidade, a tua capacidade de reter, o teu equilíbrio, a tua agilidade, ele vai fazer você comer migalhas e vai acabar com a tua autoimagem, com a tua autoestima, fazendo você comer debaixo da mesa. Vocês entenderam isso, irmãos? Sim ou não? Agora, por que eu falei sobre isso? Porque você vai sair daqui hoje com uma consciência. Qual a consciência? Não perca a sua identidade. Não pare de reter a verdade que Deus disse ao teu respeito. Não largue essa verdade. Não aceite o diabo tirar isso. Porque quando ele tira, ele está arrancando o teu polegar. Não se desequilibre. Você perdeu o equilíbrio em algum lugar, familiar, financeiro, emocional. Peça ajuda e volte para o equilíbrio, para que você não termine comendo migalhas. Quem está comigo aqui? Eu quero orar com você, para que, se porventura nós tivermos irmãos sem polegares aqui, ou sem os dedões dos pés, sendo vítimas dessa estratégia desse rei cananeu, Adoni-Bezeque, nós vamos repreender isso, e assim como Jesus devolveu a orelha do Malco, do soldado romano, ele vai devolver também os seus polegares e os seus dedões dos pés. Amém? Vamos ficar de pé para